Olá, estou lhe surpreendendo, né? Pois é, você nem esperava que eu aparecesse agora, né? Mas eu achei que tinha três assuntinhos que eu podia resumir num comentário para despertar em você o espírito de crítica que você tem e, poder verificar que eu estou atento aos acontecimentos deste país submetida à divisão de castas. Uma casta e a ralé, que somos nós que pagamos a conta da casta. A casta, você já sabe, a casta que nos oprime, né? São os políticos em geral, especialmente os dirigentes partidários, os parlamentares, os ministros do governo federal, os membros das direções dos sindicatos, e outros privilegiados em geral, até mesmo os ricaços que não pagam impostos. Essa é uma casta. Né? Então, para essa gente da casta, lá vai crítica. Vamos começar pelo primeiro, pelo número 1. Número meio, vamos dizer assim, né? Porque essa ré privada, que não é república, é ré privada, tem um dos seus sócios majoritários em Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Né? E o Lula tem protagonizado momentos de grande descuido, para não dizer coisa pior, em seus pronunciamentos públicos como presidente da República. O último deles, que eu testemunhei, ele deu uma entrevista a Ione Wells, da televisão BBC de Londres. Né? A moça, como ela não é um coleguinha nosso brasileiro, que costuma ser muito condescendente, com o paizinho Lula, né? Ela fez uma pergunta que ele não respondeu, repetiu, e ele veio com mais um nada a ver, né? E no fim ela fez 6 vezes a mesma pergunta que ele não respondeu. Qual é a pergunta? Por que o senhor ainda não telefonou para o Donald Trump para resolver esse impasse Brasil e Estados Unidos na questão, nem digo da Magnitsky, ela não falou isso, né? Mas principalmente da questão do tarifaço. Né? Nenhuma vez o Lula deu uma resposta, tentou fugir pela tangente e, olha, pisou na casca de banana, porque dá uma resposta que disse que não tem relação, Brasil e Estados Unidos não tem relação. Foi isso que eu entendi. Não tem relação. Meu Deus. Os americanos não querem conversa. Quantas vezes o Trump já disse que atende o telefonema e ele não liga? Né? Quantas vezes ele usou, inclusive, esse argumento com a moça que mandou não sei quem, o vice-presidente, o ministro não sei das quantas, o Fernando Haddad, só segundinho. Não foi lá conversar com o Trump, cara a cara. Com o intérprete, é claro, o Lula não fala nem português, imagina inglês. Né? Mas ele não é o único personagem da casta que eu vou descascar hoje. Tem também Alexandre Padilha. Alexandre de Padilha é o ministro da Saúde do Lula. Ministro da Saúde foi o grande empreendedor no governo Dilma, do PT, a criar o escravismo na relação com médicos cubanos. Médicos cubanos escravos da ditadura comunista implantada por Fidel Castro e seus sucessores vieram trabalhar no Brasil por R$12.000 por mês. Recebiam 3 e o resto ia tudo para a ditadura cubana. Aí o governo americano tem, desde os tempos de Barack Obama, a Lei Magnitsky. Barack Obama, negro, liberal e democrata, fez a Lei Magnitsky para punir isso, escravistas. O Brasil já tinha vergonha de ser o último país a acabar com a escravidão no século XIX, a escravidão de trabalhadores negros importados de guerras na África. Pois é, agora ele voltou
a implantar o escravismo ao contrário, trazer o médico cubano escravo da ditadura cubana e pagar a ditadura por essa mão de obra que trabalha de graça na medicina brasileira. Aí o que é que fizeram? O governo Trump, o governo Trump sancionou o doutor Padilha com a lei Magnitsky, em homenagem ao advogado russo que foi preso e morto nas masmorras de Vladimir Putin, um grande amigo do Lula, né? Pois então, acontece o seguinte, o Brasil abre tradicionalmente as Assembleias Gerais da ONU em Nova York, que fica nos Estados Unidos. Para chegar à ONU, houve um acordo entre os Estados Unidos, dono do território, e os países da ONU para haver condições especiais para a entrada de inimigos ou simplesmente não aceitos pelos americanos lá na sede da Organização das Nações Unidas. O ministro Padilha, sancionado pela Magnitsky, não tem direito a visto para os Estados Unidos. Então foi avisado que ele recebeu um visto que se limita a um círculo, que eu acho que o eixo tem 5 quilômetros, uma coisa assim. Deve ser isso. De qualquer maneira, não pode sair dali. Ele se considerou ferido, ultrajado, e quase chorando deu uma entrevista a Bolsonaro News, né? Aquela que fala em Bolsonaro dia e noite para vender o peixe do Lula, que está mal na pesquisa, né? Pois é. E então ele disse o seguinte, eu vou fazer questão de ler para você. A agressão à língua portuguesa cometida por esse médico formado, com diploma, não teve uma professora de português na vida. Inaceitável as condições. Sabe onde eu li isso? Eu li isso num tweet da Globo News, ou seja, da Bolsonaro News. Quer dizer, não tinha nem um revisor provido do mínimo conhecimento da língua ou da mínima caridade, de fazer a caridade de corrigir o português do ministro. E aí vem o ministro e fala inaceitável condições. Bom, então o ministro não vai mais. E enquanto a Janja esbanja nos Estados Unidos com permissão total. Bom, mas aí nós vamos ao terceiro ponto pelo qual eu estou aqui tomando o seu tempo na esperança de que você venha gostar do meu comentário. E aí dê um like. E se não for inscrito no canal, José Neumann Pinto do YouTube, se inscreve para dar o like, né? Que é o seguinte, eu fiquei muito satisfeito com a ida do professor Fernando Schuller, lá do Rio Grande do Sul, que eu vejo sempre em entrevistas com o Mitre na Bandeirantes, para o Estadão. E num artigo no Estadão, nos seus artigos inaugurais, não sei que número ele fez um raciocínio a partir de uma pergunta. Essa pergunta nasceu de uma afirmação do ministro Barroso, Luiz Barroso. O ministro Barroso, se você não sabe ainda, se você não me ouve com frequência, o ministro Barroso ganhou um lugar no Supremo Tribunal Federal para advogar de graça para um bandido internacional chamado Cesare Battisti, foragido da Itália, onde era condenado para tentar evitar sua extradição para a Itália. Enquanto o Lula governou, ele não foi extraditado. O Barroso, que é um advogado muito conhecido, muito famoso, providenciou isso e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente está saindo, mas é presidente ainda atual, né? O Schuller respondeu uma afirmação dele de que não há censura no Brasil. É uma mentira realmente desprezível. Mas o Schuller teve paciência para escrever um artigo cujo título é uma pergunta. Não há censura no Brasil?
cito 10 casos nos últimos anos. Primeiro caso do Schuller, a revista Cruzoé. A revista Cruzoé em 2019, portanto, há 6 anos, está com uma edição censurada, cujo título é Amigos do Amigo do Meu Pai. Referia-se ao ministro do Supremo, que, na verdade, ou melhor, se referia ao presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que era acusado com provas, né, de ter recebido uma ajuda, né, da Odebrecht para uma reforma na casa dele, né? Pois é, quando o processo foi aberto, censura, a revista foi censurada. Até hoje, os jornalistas que eram donos da revista, o Mário Sabino e o Diogo Mainardi, respondem a um processo em que nem o delegado da Polícia Federal sabe se eles são testemunhas, vítimas ou agentes processados. 6 anos depois. E o senhor Barroso diz que não há censura no Brasil. Bom, um tweet educado, mais crítico do Partido Comunista Operário, é a única prova de censura à esquerda pelo atual Estado esquerdista do Brasil. É censurado por um tweet que foi apagado das redes sociais. Não é censura, né? Hein, Barroso? Barroso, meu Deus, hein? Bom, o professor Marcos Sintra, você se lembra das participações dele em eleições e tal. O professor Marcos Sintra também foi relacionado entre os censurados pelo Fernando Schuller. O deputado Homero Marchese fez um tweet anódino de Nova York, ele no Paraná, no Brasil, estado que ele representa. Censurado. Um grupo, numa conversa privada, um papo furado entre amigos, do qual fazia parte Luciano Hang, bolsonarista declarado, teve o seu apagado. Monark foi 2 vezes apagado, censurado por crime de opinião. Numa delas, eu me lembro que foi um caso muito comentado e tal, que foi que ele defendeu o direito da pessoa ser nazista, ideologicamente só, né? Pois é isso aí. Um documentário sobre a facada que o Bolsonaro levou foi censurado. Um documentário de boa qualidade. Ninguém viu, eu vi, mas foi censurado. As plataformas digitais já conhecem melhor do que eu. Toda essa história nem vou contar. E, por fim, o deputado Marcelo Van Hatten, por abuso de poder denunciado por ele na tribuna da Câmara dos Deputados. Preciso acrescentar mais alguma coisa? Ah, não, acho que não. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!